terceira observação que eu gostaria de fazer sobre o princípio fundamental da contagem é que existe uma forma gráfica de nós representarmos esse princípio, de tal maneira que ela pode ser extremamente útil em determinados exercícios. Essa maneira, essa forma gráfica de representá-lo, costuma ser chamado às vezes de diagrama da árvore ou árvore de possibilidades. O que menos interessa de fato é o nome, claro. Eu vou dar um exemplo de como você pode distribuir o princípio fundamental de acordo com esse esquema. Para que a árvore de possibilidades possa ser a representação gráfica de um cálculo do princípio fundamental, é necessário que essa árvore seja distribuída de maneira uniforme entre as escolhas. Por exemplo, imagine uma situação onde nós teremos que aplicar o princípio fundamental da contagem numa situação em que eu tenho que fazer 3 escolhas, onde na primeira dela eu tenho 2 possibilidades, na segunda escolha eu tenho 3 possibilidades, e na terceira escolha eu volto a ter 2 possibilidades para cada uma das anteriores. Então, pelo princípio fundamental, nós temos 2 vezes 3 vezes 2, 12 possibilidades. Digamos que as 2 possibilidades da primeira escolha sejam A1 e A2, que as 3 possibilidades da segunda escolha sejam B1, B2 e B3, e que as 2 possibilidades da terceira escolha sejam C1 e C2. Ora, representando essa distribuição entre as escolhas de A, B e C graficamente, nós temos a seguinte situação, de tal maneira que para a primeira escolha nós temos A1 e A2, vou corrigir aqui, A1 e A2 como possibilidades. Reparem que cada uma das 2 possibilidades nos mostram 3 possibilidades para a segunda escolha, B1, B2 e B3, para cada uma das 2 primeiras, e para cada uma das 3 da segunda escolha, nós temos 2 possibilidades na terceira escolha, que são C1 e C2. Ou seja, é uma árvore de tal forma que ela tem uma distribuição uniforme das suas possibilidades. Ocorre que nem sempre a árvore de possibilidades ela revela uma distribuição uniforme, ou seja, nem toda árvore de possibilidades precisa ser, na verdade, uma representação do princípio fundamental da contagem. E aí é que mora uma grande sacada. Nos problemas de cálculo combinatório, onde há um certo número relativamente pequeno de possibilidades, que nós poderíamos às vezes gastar um tempo contando, enumerando as situações, que não poderia ser calculado através do princípio fundamental, exatamente por não possuir uma distribuição uniforme, a árvore é uma maneira muito prática de enumerar essas possibilidades. Observe, por exemplo, nesta questão que já apareceu no Enem. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é, as opções são 6, 7, 8, 9 ou 10. Organizando os dados dessa questão, nós temos que o fundo da garrafa pode ser preenchido com areia nas cores azul ou cinza, aqui eu chamei de AZ e C, de cinza. A casa pode ser preenchida com areia nas cores azul, verde, V ou amarela, chamei aqui de AM. E a palmeira pode ser preenchida nas cores cinza, C ou verde. Bom, fazendo essa distribuição, tentando organizar as diferentes formas de distribuir essas cores entre fundo, casa e palmeira, lembrando que o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Bom, num primeiro momento, nós poderíamos perfeitamente pensar numa aplicação do princípio fundamental da contagem, uma vez que
Para se organizar essas cores entre esses três elementos, casa, fundo e palmeira, nós temos que fazer três escolhas. A escolha da cor que vem para o fundo, a escolha da cor que vem para a casa e a escolha da cor da areia que vai para a palmeira. Mas observando com mais cuidado a distribuição dessas possibilidades, nós vamos enxergar que não se trata de uma distribuição uniforme. Organizando isso na forma de diagrama, o fundo pode ser preenchido nas cores azul ou cinza. Mas observando que o fundo não pode ter a mesma cor da casa, ou a casa também não pode, claro, ter a mesma cor que o fundo, se o fundo tiver sido preenchido com a cor azul, lembrando que a casa nos oferece como possibilidades as cores azul, verde ou amarela. Então, se o fundo tiver sido preenchido com a cor azul, descarta-se essa cor para casa e aí nós temos as cores verde ou amarela como possibilidades. Mas se o fundo tiver sido preenchido com a cor cinza, e essa cor não é uma das cores possíveis para a casa, então a casa se mostra com todas as possibilidades de cores, ou seja, azul, verde ou amarelo. E aí, fazendo essa distribuição, observa-se imediatamente que não se trata de uma distribuição uniforme. Porque, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos duas possibilidades para a primeira escolha, e para cada uma delas nós teríamos que ter a mesma quantidade de possibilidades para a segunda escolha. E não é o que ocorre. Observe que para essa possibilidade há duas possíveis aqui, e para essa escolha há três possibilidades de se pintar, de escolher a cor da areia para casa. Então, não poderia ser usado o princípio fundamental como 2 que multiplica alguma coisa, porque não se trata de uma distribuição uniforme. Mas a distribuição gráfica não só é perfeitamente possível, como relativamente fácil. Lembrando que a palmeira se apresenta com as seguintes possibilidades, cinza ou verde, de tal forma que também a palmeira não pode ter a mesma cor que a areia do fundo. Então, se a do fundo foi cinza, se a do fundo foi azul, então cinza ou verde são possibilidades para que seja escolhida a cor da palmeira, cinza ou verde. Aqui da mesma forma, cinza ou verde. Mas se a cor do fundo tiver sido escolhida como cinza, então cinza sai das possibilidades da areia para a palmeira, e aí só fica como possibilidade a cor verde. Então, com isso, essa distribuição absolutamente irregular, mas relativamente fácil de ser obtida, de ser realizada, nos mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distribuições, observando que cada cor que eu finalizo aqui na palmeira representa já uma distribuição, pensando numa cor do fundo, numa cor da casa e uma cor da palmeira. Então basta contar essas etapas finais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são as maneiras possíveis de organizar as cores dessa garrafa, pensando nessas condições.